Aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Paraíba, José Batista de Melo Neto. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde ao público ouvinte. É um prazer estar aqui para debater com você e trazer mais algumas visões para o que está sendo discutido no Senado Federal, no Supremo Tribunal Federal e na sociedade. Então vamos começar pelo Supremo, porque tem a participação, inclusive, e agora já deve estar acontecendo, tem a participação, inclusive, de um paraibano, que é o procurador, o subprocurador-geral da República, doutor Luciano Maia. A tendência do Senado, pelo que o senhor tem acompanhado, é aprovar mesmo a criminalização? Do Supremo. Do Supremo, desculpa. É aprovar mesmo Agora, neste momento, está sendo proferido o voto do ministro Celso de Mello. Nós temos duas ações de tramitação que estão sendo discutidas conjuntamente hoje. É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 26, e nós temos um mandado de injunção, o MI 4733. Tá? O mandado de injunção foi interposto pela BGLT e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pelo PPS. Né? Então, esses dois, o ministro Celso de Mello é relator do mandado de injunção. Então, nós temos dois votos dos dois ministros que serão os primeiros, né? Cada um relator da sua respectiva ação, mas nós esperamos muito sinceramente, sobretudo, como você bem lembrou, depois das palavras do Luciano Maia ontem foi fantástico nas colocações dele, Luciano Maia foi poético nas colocações dele. Nós esperamos muito sinceramente que o Supremo Tribunal Federal passe a perceber as pessoas LGBTI+, como seres humanos, sujeitos de cidadania e de dignidade. Houve mesmo uma omissão do Congresso Nacional? Uma omissão do Congresso Nacional é uma omissão deliberada. Nós começamos pelo PL, o projeto de lei 122. Esse PL posteriormente foi substituído, o substitutivo Alexandre Ivo, que foi arquivado posteriormente sob a alegação de que seria um assunto para ser debatido no Código Penal brasileiro, que está sendo objeto de discussão no âmbito do Congresso Nacional. Então, é um assunto que vem sendo pautado no Congresso Nacional desde o começo deste século, tá? Desde o ano de 2001, mas até o presente momento, 18 anos depois, o Congresso Nacional se nega a deliberar sobre o assunto. Não há nenhuma intenção. Então, não é porque há um projeto de lei agora de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do Senado Federal, tramitando no âmbito daquela casa especificamente, que a gente pode falar que não há omissão legislativa. A gente já começa numa legislatura cheia de temas polêmicos. O Senado desarquivou um projeto que fala sobre o aborto e regulamenta se permite ou não o aborto, e é uma discussão bastante polêmica. E como a gente viu na reportagem aí, é preciso que a sociedade fique atenta, né? Vamos lá. Primeiro, o projeto de emenda à Constituição proposto pelo ex-senador Magno Malta, o projeto foi arquivado porque acabou a legislatura e agora ele foi resgatado. Esse projeto, ele não fala diretamente da proibição ou da criminalização do aborto. Ele apenas acrescenta ao artigo 5º da Constituição, quando fala da inviolabilidade de direitos, ele acrescenta logo após vida, desde a concepção. Então, isso provoca uma repercussão natural em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Se eu garanto o direito da inviolabilidade à vida desde a concepção, então não há qualquer possibilidade de prática da interrupção da gravidez. Tá? O projeto de emenda à Constituição, ele vem objetivando proibir o aborto, qualquer modalidade de aborto, mas ele vem disfarçado de uma proteção da vida. Ou seja, mesmo naqueles casos de exceções, desaparecem? Desaparece por completo. Então, a mulher que é vítima de estupro, uma gravidez que põe em risco a vida da mulher e até mesmo uma hipótese que não é aborto, né? É uma antecipação terapêutica do parto. Quando o feto é anencéfalo, e aqui eu estou falando da anencefalia e não da microcefalia, tá? Então, toda e qualquer hipótese vai ser proibida se essa emenda à Constituição for aprovada. Eu só queria destacar que a senadora paraibana foi mostrada agora há pouco dizendo que foi feita uma pesquisa e que a maioria absoluta das mulheres é contra o aborto. Eu gostaria que essa senadora tivesse dito qual é a fonte. Qual foi a fonte dessa pesquisa, qual é a fonte dessa informação? Porque, ao contrário, todas as pesquisas feitas, inclusive por um grupo denominado Católicas pelo Direito de Decidir,
tá? Apontam que a maioria absoluta das mulheres é a favor, sim, do aborto, mas não se pense aqui que se pretende um aborto a qualquer tempo, um aborto como método contraceptivo, tá? A possibilidade de reflexão sobre o aborto nós temos que pautar, sobretudo, a partir da fala das mulheres. Tá? Se o homem engravidasse nesse país, o aborto já era liberado há muitos e muitos anos. Nós não damos espaço para que a mulher fale sobre o seu corpo. A gente vai falar também, muito ainda, de propostas mais polêmicas, como o porte de arma, como as medidas anticrime que estão sendo tomadas e que vão ter que passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara do Congresso Nacional. A OAB vai se posicionar em todos esses casos? A OAB já tem se posicionado. Ontem a fala do nosso presidente do Conselho Federal foi uma fala belíssima, né, no sentido de que, primeiro, a posse de arma. Né, o decreto presidencial, ele libera a posse de arma e não o porte. Há uma distinção técnico-normativa significativa nisso aí. A posse eu posso guardar em minha casa, eu não posso sair transitando no meio da rua com uma arma de fogo. Né? E em tese, segundo os termos do decreto, essa posse de arma no domicílio, na propriedade rural, onde quer que seja, ela tem por finalidade a segurança das pessoas que estão naquele ambiente. Tá? O que eu pergunto aqui a você e ao público que nos assiste é: em que momento efetivo, nos percentuais anunciados pelo próprio Ministério da Justiça, nós temos a arma de fogo verdadeiramente protegendo pessoas e não sendo utilizadas, roubadas até, né, para utilizar contra as pessoas que as possuíam legitimamente? Então, nós temos diversos casos neste país, inclusive de policiais militares, de agentes de segurança treinados que tiveram suas armas de fogo roubadas e usadas contra eles. Então há um perigo muito grande, a violência nesse país tem crescido e não se combate violência com violência. Uma preocupação da OAB também com o feminicídio? Necessariamente, inclusive, voltando à fala do nosso presidente do Conselho Federal de ontem à noite, ele fez a absoluta questão de pautar toda a sua fala em cima da cidadania feminina, né? Então nós temos a qualificadora do feminicídio e só para que a gente tenha uma ideia, Hermes, nós temos mais de 60 mil assassinatos de mulheres nos últimos anos neste país, mas a classificação com a qualificadora de feminicídio não chega a 1/3 desses homicídios. Então, o próprio sistema de justiça brasileiro está se recusando a aplicar a qualificadora de feminicídio nesses casos. Nós precisamos insistir, porque nós temos sim uma prática costumeira de ver a mulher como um objeto, como uma coisa que nos pertence a nós homens, e essa coisa não tem vontade própria e ela não pode jamais sair de junto de nós. Se pretender sair de junto de nós as eliminamos fisicamente, inclusive. Ok. Obrigado pela entrevista, pelos posicionamentos em relação Eu que agradeço o espaço.